A secção do sobre, num perfil do LinkedIn, é hoje uma das áreas mais subutilizadas por parte dos utilizadores desta plataforma. Muitos deixam este espaço em branco ou indicam apenas uma pequena e curta informação que normalmente até, em alguns dos casos, é sugerida pelo próprio LinkedIn. Esteja à procura de emprego, esteja na área comercial ou até mesmo na área do recrutamento ou a desenvolver a sua marca pessoal, esta secção do sumário é super importante. Nesta apresentação que lhe vou fazer, vou mostrar-lhe algumas das estratégias para redigir um bom texto que apresente e que o represente bem. Para isso, mostro-lhe, dentro desta área, algumas características que as dividi em 3 grandes blocos: benefícios, aspectos técnicos e de estrutura, para este mesmo secção tão importante do perfil. A primeira é percebermos os benefícios. E os benefícios são óbvios. Benefícios de preenchimento do perfil, ou seja, para que possamos ter hoje um perfil campeão, um perfil com mais visibilidade na rede, temos que ter esta área preenchida. De seguida, esta área também é importante porque ajuda ao processo de otimização do perfil para possíveis e potenciais pesquisas por parte de outros membros. Partilha também um pouco da história de carreira do profissional, apresentando também sumariamente as suas motivações e expectativas e experiências do profissional. Para além destes benefícios, esta plataforma ou esta secção inclui também aspectos técnicos a considerar. Hoje este texto pode ir até 2.600 caracteres. São cerca de 300 a 350 palavras que irão reforçar o perfil, adicionando personalidade a esta mesma área que muitas das vezes é a área onde o outro utilizador concentrará um pouco das suas leituras. Deste texto até 2.600 caracteres, há também a possibilidade de utilização de emojis, que ajudarão muitas das vezes o utilizador a destacar algumas partes deste texto, uma vez que o LinkedIn não permite a colocação de itálicos ou de negritos nestes mesmos textos. Hoje a utilização de alguns links neste espaço continua a não ser clicável, pelo que adequa-se aqui alguma contenção nesses mesmos links, que podem, quer links, imagens ou vídeos, podem depois ser adicionados na área de destaques, que também aparece logo a seguir, associada também a esta área do sobre. Dentro deste mesmo texto, é importante entender que, em função também das características e das motivações do utilizador, aí também teremos hoje uma estrutura diferente para cada um deles. Para os profissionais em geral, essa estrutura poderá conter aqui 3 grandes blocos. Um bloco inicial, um parágrafo inicial que, de alguma maneira, sumariza aquilo que são as características, de alguma maneira, gerais deste mesmo profissional, as experiências, os anos de experiência, os setores e as áreas de atuação. Num segundo parágrafo, o profissional é convidado ou poderá ser convidado a identificar as suas principais conquistas ao longo da sua carreira. E, por fim, num terceiro parágrafo, a evocação das suas principais responsabilidades na atual função ou cargo que desempenha. Mas uma das áreas também importantes é o texto que deve agora ser usado para profissionais em transição de carreira. Aqui a estrutura é ligeiramente diferente. Uma estrutura que deverá conter, numa primeira parte, as perguntas ou as provocações para recrutador ver. Ou seja, onde estamos a lançar aqui algum questionamento sobre a nossa situação. Exemplo. Está à procura de um profissional com experiência nas áreas A, B e C? Está à procura de um profissional com provas no segmento ou na indústria C ou D? Estas são as tipologias de pergunta que poderão ser feitas nesta fase inicial.
Relembro que este texto deve ser sempre escrito tendo por base as características do nosso interlocutor principal, portanto, do nosso cliente principal. Depois, logo de seguida, deverão vir uns aspectos importantes, que são os contactos para facilitar essa mesma conexão. Muitos dos recrutadores acabam por se queixar de dificuldades no acesso ao candidato. E esses contactos devem ser facilitados num campo o mais visível possível. Depois, numa terceira parte, a explicação do porquê eu, identificando 5 das principais qualidades técnicas que distinguem este mesmo utilizador. Num quarto ponto, que cargos ou funções pode agora desempenhar? Isto, de alguma maneira, ajuda quem hoje procura um profissional a identificar rapidamente as características e as funções que eventualmente estarão mais associadas a este mesmo profissional. E, obviamente, que esta utilização destes cargos também auxilia o processo de otimização do perfil para a pesquisa. Num quinto elemento, as indústrias que pode ou que quer atuar devem também estar listadas aqui neste contexto. Depois, as principais responsabilidades assumidas e que têm condições de assumir também no futuro. E quais as competências, algumas das competências técnicas-chave. Uma vez mais, um texto completo e totalmente orientado para uma explicação sumária e cabal para este nosso recrutador e um texto muito orientado para os contextos da pesquisa e da otimização da pesquisa. Bom, se do lado da transição de carreira são estas as características, do lado do recrutamento e do recrutador também podemos ter aqui uma oferta ou uma sugestão de sobre diferente, onde aqui a provocação é feita a candidatos, está à procura de um novo desafio profissional, está em transição de carreira e está a considerar novos desafios. No segundo parágrafo, o recrutador deve fazer um breve resumo do que faz e da sua experiência. Num terceiro, que tipo de recrutamento é que faz? Num quarto ponto, que cargos ou funções recruta? Desta forma, auxiliando quem hoje o visita a perceber quais as áreas e até as indústrias que este recrutador mais se especializou. E, por último, um apelo à ação sobre a forma como o candidato deve fazer o contacto ou esta mesma candidatura. Num sobre muito orientado para o perfil do candidato, neste caso, o principal leitor para este recrutador. Por fim, sobre uma estrutura orientada para profissionais da área de vendas. Aqui, a primeira parte deve também constituir aqui uma provocação a potenciais compradores. Está à procura de melhorar o seu parque informático, está à procura de novas soluções para a sua empresa ou para o seu negócio A, B ou C. De seguida a esta provocação vem um breve resumo do que faz, falando neste segundo parágrafo muito sobre si. Depois, num terceiro, lançando o questionamento de porquê a sua empresa e porquê é que as pessoas poderão recorrer e devem recorrer à sua empresa. Que tipo de produtos ou serviços vende? É também um importante elemento para destacar neste mesmo campo. E depois, também um apelo à ação sobre a forma como o comprador deverá fazer o contacto. Estas estruturas são então agora importantes para podermos diferenciar em função do tipo de perfil. Garantindo aqui que temos agora um sobre mais reforçado, um sobre que nos mostra aquilo que faz, aquilo que é ou aquilo que até ambiciona ser. Espero que tenha sido útil e que possam agora alterar profundamente esta mesma franja tão importante, esta secção tão importante do vosso perfil, podendo agora eventualmente tirar enormes proveitos também deste reposicionamento ao reconstruir este texto que agora acompanhará o seu perfil profissional.